Olá, eu sou o professor Everton Alves e o tema da nossa aula de hoje é dinossauros do Brasil. Mas antes de eu adentrar o tema propriamente dito, é importante a gente comparar dois países, que é o Brasil e a Argentina. Por quê? Em termos de extensão territorial, o Brasil é um país continental, com 8,5 milhões de quilômetros quadrados, enquanto a Argentina é uma tripinha, né, com uma extensão de 2,8 milhões de quilômetros quadrados em comparação ao Brasil. Nesses dois países é que são encontrados os dinossauros mais antigos do mundo e mais emblemáticos, né? Por isso que é importante a gente comparar esses dois países. Em primeiro lugar, é importante a gente dizer que nós encontramos, já descobrimos e descrevemos formalmente cerca de 60 espécies de dinossauros, enquanto na Argentina eles já descobriram cerca de 140 espécies de dinossauros. A pergunta que eu jogo para vocês é por que os argentinos ganham de lavada dos brasileiros quando o assunto é dinossauros, né, mais antigos do mundo e em números de dinossauros da América do Sul. Existem alguns motivos para isso. O primeiro motivo é que a paleontologia brasileira ela é muito jovem, né? Ela começou formalmente ali no início da década de 70, enquanto a paleontologia argentina ela tem uma longa tradição que já vai desde 1893. Outro problema grande é que, em relação às camadas geológicas onde são encontrados os fósseis, nós temos da era Mesozoica apenas dois períodos, né? Rochas do período Triássico e do Cretáceo, mas nós não temos rochas do período Jurássico. Se temos, é apenas vestígios dessas rochas, né? E, enquanto na Argentina, eles têm todas as rochas dos três períodos, né? Do Triássico, Jurássico e Cretáceo. Então, é muito mais fácil encontrar, né, exemplares de fósseis, porque eles têm elas preservadas, essas camadas rochosas, né? Outro motivo é porque, por exemplo, a Argentina, lá na região da Patagônia, é praticamente um deserto, então é fácil encontrar fósseis. Você se depara, né, ali porque elas estão aflorando na superfície, enquanto muitas dessas camadas do Cretáceo, aqui no Brasil, elas estão debaixo de cobertura vegetal, difícil de acessar. Por essas razões é que nós temos ainda descrita poucas espécies de dinossauros, enquanto a Argentina tem muito, muito mais. Mas essas 60 espécies já representam cerca de 3,5% das espécies mundiais, né? Também é importante aqui a gente fazer homenagem e dar a devida menção a dois personagens que contribuíram bastante para o desenvolvimento da paleontologia brasileira, que foi Peter Lund, que é considerado hoje o pai da paleontologia brasileira. Ele era um dinamarquês que veio ao Brasil procurar evidências de grandes extinções e do homem fóssil ali, que contribuiu também para a paleontologia e para a paleofauna de mamíferos, né? Ele descobriu mais de 12 mil fósseis em cavernas, então foi um grande feito, né? Que é difícil alguém superar isso, né? Que permitiu escrever a história do período Pleistoceno brasileiro e garantiu a ele, né, a Lund, o título de pioneirismo nessas pesquisas sistemáticas. Ele também foi o primeiro a encontrar ali ossos de uma das menores preguiças gigantes da América. No Brasil, nós temos um segundo personagem, que é Llewellyn Ivor Price, né? Ele era brasileiro, ele era gaúcho, e ele fez a descoberta do primeiro fóssil de dinossauro no Brasil em 1936, há muito, muito tempo, né? Qual que foi esse primeiro fóssil de dinossauro? É o Staurikosaurus, né? Logo, logo a gente vai falar sobre ele. Porém, esse fóssil só foi analisado décadas mais tarde, no ano de 1969, por um outro paleontólogo, né, este norte-americano, que levou esses fósseis para os Estados Unidos. Olha aqui, né, tráfico de fósseis. Né? Aqui nós vemos o colonialismo científico, né? Estrangeiros vindo ao Brasil, pegando os nossos fósseis e levando embora. Né? Então, isso é inadmissível hoje em dia. Né? Llewellyn Ivor Price, ele foi o primeiro a encontrar o primeiro ovo de dinossauro descoberto na América Latina, né? Esse ovo foi identificado em 1947, onde ele foi encontrado lá na região, num distrito de Uberaba, né? Em Minas Gerais. Lá, nesse distrito chamado Peirópolis, nós temos ali alguns sítios fossilíferos importantes, né, como o ponto 1 e ponto 2 de Price, como vocês veem nas duas primeiras imagens com a setinha vermelha. Nós temos um terceiro, né, que é o sítio Serra da Galga, próximo à BR-050 ali, né. Então, são fósseis onde dali se extraem fósseis emblemáticos para o país, né. Eu estive lá, né, estive lá no ponto 1 de Price,
na BR-050, o membro Serra da Galga, e também no Calcário Triângulo, que são lugares de onde provém, né, fósseis importantes, né, para a gente conhecer a nossa paleobiodiversidade dinossauriana. Eu estive lá fazendo um treinamento de paleontologia durante um tempo, né, no Centro de Pesquisa Llewellyn Arthur Price. Esse centro de pesquisa ganhou o nome e deu em homenagem ao Price, né, exatamente pela sua contribuição, né, para a paleontologia brasileira. Mas onde viveram os dinossauros do Brasil? Essa é uma pergunta que muita gente me faz, né? A Comissão Brasileira dos Sítios Geológicos e Paleobiológicos, CIGEP, ele nos informa 42 sítios paleontológicos, né? Aqui nesse mapa que eu montei para vocês, que está atualizado, são os estados onde a gente consegue encontrar fósseis, né, de dinossauros. Interessante que é praticamente metade do território brasileiro onde já se descobriu, né, fósseis de dinossauros, como Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Bahia, Piauí, Maranhão, Ceará, Paraíba e Pernambuco foram os lugares de onde se extraíram, então, fósseis de dinossauros. Aqui nesse diagrama, nessa árvore filogenética dos dinossauros, nós vemos aqui, então, muitos dos dinossauros brasileiros. Não estão todos, porque não está muito atualizada essa ilustração de autoria do Eduardo Anelli, um paleontólogo, de 2020, foi o mais atual que eu consegui encontrar. E aqui a gente vê, nessas ramificações da árvore, vários grupos de dinossauros pintados em cores diferentes, né? Nessa matéria da pesquisa FAPESP, traz ali no título da matéria a primeira terra dos dinossauros. Centro do Rio Grande do Sul abriga, ao lado da Argentina, os mais antigos fósseis desses répteis que surgiram há 230 milhões de anos. Essa matéria é de 2019, de lá para cá muita coisa já foi atualizada, mas o interessante é que ela aponta, né, que a origem dos dinossauros é a América do Sul, mais especificamente o Rio Grande do Sul. Vocês sabiam disso? É interessante, né, porque os dinossauros, os mais antigos do mundo, o ponto onde eles surgiram evolutivamente foi aqui no Brasil, né? Aqui na América do Sul, aqui no Brasil e na Argentina. Então, por isso que vem pesquisadores do mundo todo investigar esses fósseis de dinossauros brasileiros, porque eles são emblemáticos, eles são únicos, né? O berço pode ter surgido aqui na América do Sul, mas também pode ter surgido na África, porque um dia esses continentes estiveram ligados, né? Então, aí os locais, né? Brasil, Argentina e alguns países da África ali, onde se encontram os fósseis mais antigos do mundo de dinossauros. Nessa mesma matéria, então, o doutor paleontólogo, o doutor Max Langer, ele é entrevistado, porque em 2018 ele publicou uma pesquisa, né? Com datação de rochas carnianas, que são rochas do Triássico superior, pela técnica dos cristais zircão, né? E ele diz o seguinte na matéria, abre aspas, é impossível dizer qual desses dinossauros brasileiros e argentinos é o mais velho, mas ao longo da matéria vai nos informando, né, que as rochas aqui brasileiras foram datadas de 233 milhões de anos, que são 1,5 milhões de anos mais velhas que as das camadas, né, correlatas lá da Argentina, chamada esquigualasto, né? Então, os dinossauros brasileiros são 1,5 milhões de anos mais antigos que os dinossauros argentinos. A gente ganhou nessa questão, né? Aqui, a partir de agora, eu vou mostrar para vocês uma listagem, né, dos dinossauros mais antigos do mundo e também de seus ancestrais, né? Logo, logo vocês vão entender quais são os ancestrais dos dinossauros. Tanto é que a gente ganhou o selo, né? Nós, brasileiros, ganhamos o selo, né, do livro dos recordes, o Guinness, por conter aqui no Brasil os fósseis mais antigos do mundo. Nessa lista, então, a gente começa com o Gondwanax paraisensis, né, que é classificado como um silesaurídeo. O que é um silesaurídeo? É um grupo de répteis, arcossauros, né, que são considerados os avós dos dinossauros ornitísquios, né? Seriam os ancestrais diretos dos dinossauros, né? Esse bicho aqui, que vocês veem na ilustração superior, é o mais antigo dessa linhagem, Silesaurídea, na América do Sul. Por isso a importância desse bicho, né, para a literatura científica paleontológica, né? É importante eu também falar já agora para vocês que os silesaurídeos, em algumas classificações, a filogenese, em algumas taxonomias, é considerada tradicionalmente como um ancestral dos dinossauros, mas não é um dinossauro. Porém, pesquisas mais recentes refizeram essa filogenia e encontraram esse grupo dentro do grupo dos dinossauros, ou seja, para alguns pesquisadores agora é possível que esses silesaurídeos sejam dinossauros e não ancestrais dos dinossauros. Então está tendo essa discussão na literatura científica, por isso que é importante mencionar isso aqui para vocês.
Então, tenham isso em mente. Pode ou não pode ser um dinossauro, mas nessa classificação mais tradicional, Silicaurídeo não é dinossauro, e por isso que eu trouxe aqui como Silicaurídeos, avô dos dinossauros, para vocês nessa listagem, tá? O primeiro deles, então, esse Gondwanax, ele tinha 1 metro de comprimento, foi encontrado em rochas bem antigas, que hoje é classificada como de 237 milhões de anos, né? Foi encontrado aonde? Na cidade de Paraíso do Sul, lá no Rio Grande do Sul, e é considerado um herbívoro ou onívoro. Nessa ilustração abaixo, vocês veem em amarelo ou laranja aí para vocês, as partes dos fragmentos que foram encontrados desse bicho. Então, foram bastantes partes, né? Tem bastante laranjadinho ou amarelo aí, né? Mostrando. Tá bem completão. No segundo lugar, nós temos o Itaguira oculta, né, que hoje é considerado o segundo mais antigo silesaurídeo conhecido na América do Sul. Ele tinha 1,3 metros de comprimento, ele também é de rochas de 237 milhões de anos e foi encontrado na cidade de Santa Cruz do Sul, também considerado um herbívoro ou insetívorro. Nessa ilustração abaixo, vocês veem a parte que foi encontrada desse bicho que está em rosa ou vermelho, eu acho, né? Aí para vocês, né? Uma única parte, um único fragmento, e é através disso que os paleontólogos identificaram esse bicho e deram um nome para ele. É importante mencionar aqui para vocês que nem sempre a gente vai encontrar dinossauros com todos os ossos completos. Não, geralmente isso não acontece, é raro. O que acontece geralmente é o que aconteceu aqui. Encontrou um único fóssil, ou 2 ou 3, né, fragmentos de um bicho. Porque os ossos, quando o bicho morre, eles se separam, né? Levados pelo rio, pela chuva, né? Por enchentes, por bichos que vão carregando os ossos. Diversos fatores aí tafonômicos influenciam a separação desses ossos. Por isso que a gente encontra fossilizado hoje apenas pequenos fragmentos isolados. Como gamatavos antigos aqui, ó. Que o nome significa o antigo tataravô do Gama, né? Ele é considerado o terceiro mais antigo silesaurídeo conhecido da América do Sul, mas vocês veem nessa ilustração abaixo que foi encontrado também um único fóssil, né? Resto desse bicho do quadril. Ele tinha 1,5 metros de comprimento, foi encontrado também em rochas datadas de 237 milhões de anos, foi encontrado em 2003 lá em Dilermando de Aguiar, também no Rio Grande do Sul, e ele era um herbívoro onívoro. Em quarto lugar, nós temos o Staurikosaurus plissei, que significa lagarto do Cruzeiro do Sul. Ele é considerado hoje o primeiro dinossauro encontrado lá em 1936 por Price, como eu já havia dito para vocês, mas foi descrito somente em 1970, né, no Brasil. E é o fóssil mais antigo dessa linhagem. Qual a linhagem? Ele, sim, é considerado nessa classificação mais tradicional, o primeiro dinossauro formal, né, aqui do Brasil, do grupo dos Herrerassaurídeos. Ele tinha 2 metros de comprimento, foi encontrado em rochas mais recentes, 233 milhões de anos, e ele era um carnívoro. Nessa ilustração abaixo, é possível ver ali em branco, né, os fragmentos fósseis que foram encontrados desse bicho. Então, ele é considerado um fóssil de dinossauro bem completão, né, porque tem bastante fragmento aí. Mas ele foi levado, traficado para fora do país e hoje se encontra lá no Museu de Zoologia Comparativa da Universidade de Harvard, infelizmente, né? Estamos tentando, né, reaver esse fóssil, trazê-lo de volta para onde ele pertence. Mas, felizmente, nós temos um segundo exemplar, um segundo espécime, né, de Staurikosaurus, que foi encontrado a partir de uma reclassificação. Existia um bicho chamado Teiuaso barberenai, né? Mas depois dele ser reclassificado, entenderam, né, que ele, na verdade, é um Staurikosaurus. Então, a partir de agora, nós damos as boas-vindas a mais um, né, Staurikosaurus que nós temos aqui no Brasil. O único, né, que nós temos. Em quinto lugar, nós temos o Amanasaurus nesbiti, que significa lagarto da chuva, em referência ao episódio carniano, porque ele foi encontrado em rochas do Carniano. O Carniano é uma idade ali dentro do período Triássico superior, né, de 233 milhões de anos. Ali foi encontrado, então, esse Silicaurídeo, que na classificação tradicional, o que ele é mesmo? Lembra? Ele não é um dinossauro, ele é um ancestral dos dinossauros. Ele foi encontrado lá entre os municípios de Restinga Seca e São João da Polesine, no Rio Grande do Sul, também considerado um herbívoro onívoro, mas o que foi encontrado deles, note ali na imagem inferior, é apenas os fragmentos da extremidade de 2 fêmurs, direito e esquerdo, apenas isso foi encontrado dele. E a partir disso, os paleontólogos identificaram, escreveram esse bicho.
Em sexto lugar, nós temos o Buriolestes schultzi, que significa ladrão de Buriol. Ele é considerado um dinossauro sauropodomorfo. O que significa esse subgrupo, né? Sauropodomorfo? Significa que ele é um tataravô dos saurópodes. Lembra quem são os saurópodes? São aqueles dinossauros grandalhões, enormes, pescoçudos, né? Que comem plantas. Esse é um sauropodomorfo, que é o mais basal, né? O ancestral deles, né? Enquanto os saurópodes eles eram enormes e pescoçudos, esses sauropodomorfos eles eram pequenininhos. Note que ele tinha 1,5 metros de comprimento, ele pesava só 7 quilos, altura 50 centímetros. Foi encontrado em rochas 230 milhões de anos. Mas a dieta é carnívora, esse sauropodomorfo. Por que esse sauropodomorfo é carnívoro e seus descendentes, depois dos saurópodes grandões, eles são herbívoros? Note que a gente entendeu que ele é um carnívoro por conta da anatomia do dente desse bicho, né? Ele tinha dentes hifodontes. Já a gente vai ver o que é isso. São esses dentes em cima, recurvados, né? Para segurar a presa dentro da boca. Mas na lateral dos dentes tinha serrilhas, como uma serrinha de faca, né? De cozinha, que servia para cortar carne, né? E ele é um dinossauro bem completo. Note ali os fragmentos em branco, né? Na ilustração abaixo bastante fragmentos, né? Então ele é bem completão. Ele é considerado um mosaico. Por quê? Porque ele tem características de vários grupos de dinossauros, como terópodes, sauropodomorfos e ornitisquios. Outro mosaico que nós temos é o mamífero ornitorrincus, né? Vocês conhecem. Ele tem características de vários grupos de animais. Ele bota ovo, desculpa, como uma galinha, ele tem esporão venenoso como uma cobra, mas ele é um mamífero, né? Então, mosaicos são esses bichos com características de outros grupos. Em sétimo lugar, nós temos o Pampadromeus barberenae, que significa corredor dos pampas. Ele também é um sauropodomorfo, considerado tataravô dos saurópodes, né? Ele tinha 1,5 metros de comprimento e foi encontrado em rochas de 233 milhões de anos. A dieta era onívora e ele foi encontrado no ano de 2004 na cidade de Agudo, no Rio Grande do Sul. Nessa ilustração abaixo dá para ver que ele era bem completão também. Bastante fragmentos ósseos na cor branca aí, né, foram encontrados desse bicho. Outro bicho é o Gnatovorax cabreirae, que significa mandíbula devoradora, né? Ele era um dinossauro do grupo dos Herrerasaurídeos. Ele tinha comprimento, né, de 3 metros, então ele era bem grandão, em comparação, né, com outros bichos, outros dinossauros, que foram encontrados também no Triássico. Ele foi encontrado em rochas de 233 milhões de anos, ele era carnívoro e foi encontrado no ano de 2014 na cidade de São João do Polesine, no Rio Grande do Sul. Nessa ilustração abaixo é possível ver que esse esqueleto está praticamente completo, então ele é um dos mais completos dinossauros do Brasil, viu? Muito interessante. Em nono lugar, nós temos o Saturnália tupiniquim, que significa carnaval tipicamente brasileiro. Ele também é um sauropodomorfo, como eu já mostrei alguns nessa lista para vocês, que é um ancestral dos saurópodes. Esse aqui tinha 2 metros de comprimento, foi encontrado em rochas mais recentes, né, que as anteriores que eu mostrei para vocês, que é de 230 milhões de anos. Ele era um carnívoro, foi encontrado em 1998 na cidade de Santa Maria. Note nessa ilustração abaixo que também é um dinossauro bem completo, porque foram encontrados vários fragmentos, né, que aqui estão pintados em branco, para vocês verem, né? Esse dinossauro, ele é considerado um carnívoro, embora seus descendentes, os saurópodes, sejam herbívoros. Por quê? Por duas razões. Antes ele era até considerado herbívoro, né, mas depois reclassificaram, né, e viram que não fazia sentido, porque os dentes deles são zifodontes, é uma das características levadas em consideração, e a segunda característica é que fizeram tomografia no crânio desse bicho, não no crânio em si, mas no endocache, né, que é o espaço onde é preenchido, onde ficava o cérebro, mas é preenchido por sedimentos, e ali dá para ver, né, nessas impressões, né, algumas estruturas cerebrais, como os flóculos. Esses flóculos são regiões do cérebro que servem para a inteligência de um bicho, né? Então, os flóculos desse bicho eram bem desenvolvidos, o que significa que eles eram espertos e, portanto, caçadores. Então,
Com esse conjunto de evidências, agora os paleontólogos entendem que esses bichos eram carnívoros e não herbívoros, como se pensava antigamente. Em 10º lugar, nós temos o Nandomirim waltzang, né, que significa pequeno corredor. Esse é um dinossauro, também sauropodomorfo. Ele é o dinossauro, ele é o dinossauro terópode mais antigo do mundo, ou seria um sauropodomorfo? É uma pergunta que eu deixo aqui para vocês. Por quê? Porque há uma discussão ainda na literatura científica dizendo que ele pode ser um sauropodomorfo, mas também há evidências que ele possa ser um terópode. Antigamente ele era considerado um terópode, mas aqui na listagem eu trouxe ele como um sauropodomorfo para vocês, porque, a meu ver, o conjunto de evidências pesa mais para esse lado hoje, né? Ele é um sauropodomorfo, portanto herbívoro, né? Ele era... aqui está errado, mas ele era carnívoro. Possivelmente, né? Não se sabe porque, como vocês veem ali na ilustração abaixo, não se tem ali nenhum fragmento do crânio, né? Da mandíbula desse bicho. Ele tinha 1,5 metros de comprimento. Ele foi encontrado em rochas mais recentes de 230 milhões de anos. E foi encontrado no ano de 2012, lá na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, né? Ele tem poucos fragmentos, né, preservados desse bicho. Em 11º lugar, nós temos o Bagualosaurus agudoensis, que significa lagarto grandalhão de agudo. Ele também é um sauropodomorfo, né? Ele tinha 2,5 metros de comprimento, então ele era grandão assim, né, em relação ao comprimento, mas ele era baixinho em termos de altura. Vê ali nessa escala, né, ele perto de um ser humano. Ele foi encontrado também em rochas de 230 milhões de anos e foi encontrado no ano de 2007 na cidade de Agudo, no Rio Grande do Sul, e sua dieta era herbívora. Como se sabe que ele era herbívoro? Porque foi encontrado restos do crânio desse bicho, né? E através dos dentes ali articulados, a mandíbula superior, fragmento da mandíbula superior, né? Então, da maxila superior, se vê que os dentes são diferentes um do outro. Então, ele é um onívoro adaptado para comer tanto insetos, plantas, como também pequenos mamíferos, né? Em 12º lugar, nós temos o Erythrovenator jacuiensis, que significa caçador vermelho do rio Jacuí. Ele é um dos dinossauros, terópode basal, ele é considerado, né, mais incompletos do Brasil. Olha que interessante essa lista, né, esse título que deram para ele. Um dos terópodes mais antigos conhecidos no mundo, né? Ok, um dos terópodes mais antigos no mundo é bem legal, mas o fato dele ser incompleto, como vocês veem nessa ilustração ali abaixo, um único fragmentozinho do fêmur de uma das pernas é o que foi encontrado. Mas esse fragmentozinho foi tão importante para os paleontólogos porque tinham marcas ali nesse fragmento, cicatrizes de fixação muscular, que significava que ele tinha uma musculatura muito forte, então ele corria. Se ele corria, ele caçava. Então, ali, a partir disso, né, supõe-se que ele seja um carnívoro, apesar de não se preservar dentes ou partes do crânio desse bicho. Ele foi encontrado em rochas de 228 milhões de anos e ele tinha 2 metros de comprimento. Em 13º lugar, nós temos o Guaibasaurus candelariensis, que significa lagarto do rio Guaíba. Ele é considerado um sauropodomorfo basal, da família Guaibasauridium. Ele tinha 2 metros de comprimento. Ele foi encontrado em rochas mais recentes de 225 milhões de anos, mas ainda dentro do Triássico Superior. E foi encontrado entre os anos de 1990 e 2002 na cidade de Candelária, também no Rio Grande do Sul, e sua dieta era carnívora. Note que na ilustração abaixo vocês veem ali em branco os fragmentos que foram encontrados desse bicho. Até bastante, né? O legal do Guaibasaurus é que ele nos traz a primeira evidência de homeotermia, né? Então, a comunidade paleontológica hoje se divide se os dinossauros em geral eram homeotérmicos ou de sangue frio, sangue quente ou sangue frio, né? Mas esse espécime aqui nos mostrou, pelo menos um segundo espécime desse Guaibasaurus nos mostrou que ele foi encontrado numa postura igual à posição em que as aves atuais costumam dormir, com a cabeça ali sobre o corpo, né? Como vocês veem nessa ilustração abaixo, de um cisne dormindo, uma ave atual, e um meilong, que é uma ave já extinta, né? Que foi encontrada em rochas de 125 milhões de anos, né? O Guaibasauro foi encontrado nessa posição de dormir também, né? Embora a cabeça tenha sumido, por que a cabeça some? A cabeça, geralmente, nos fósseis, são o primeiro que desarticula e vai embora, né, numa enxurrada, por exemplo.
porque os ossos vão se desarticulando, mas nesse caso a cabeça se desarticulou e não foi preservada, mas uma pequena vértebra virada ali para a esquerda foi preservada, mostrando que ele estava nessa posição quando ele foi soterrado, né? Talvez dormindo, né? E se um bicho fica nessa posição, é porque ele é homeotérmico, de sangue quente, para preservar a temperatura. Em 14º lugar, nós temos o Macrocolo Itaqui, que significa pescoço grande. Esse, sim, sauropodomorfo, é o primeiro e mais antigo dinossauro pescoçudo que nós temos. Ele pode ser considerado um fóssil transicional, porque os saurópodes, em geral, né, eles tinham um pescoço grandão. Mas até agora, os saurópodes que eu tinha mostrado para vocês na listagem anterior, eles tinham um pescoço relativamente pequeno. Esse é o primeiro sauropodomorfo com pescoção, já mostrando a evolução, né? Essa transição evolutiva, né? Ele tinha 3,5 metros de comprimento, ele foi encontrado em rochas de 225 milhões de anos, tinha uma dieta entre herbívoro e onívora, foi encontrado em 2012 na cidade de Agudo, no Rio Grande do Sul, e tem o esqueleto quase completo e articulado, como vocês veem nessa ilustração da flecha, mostrando aí para vocês, em branco, os restos fósseis que foram encontrados. Outra característica importante desse espécimen é que nos mostra a evidência mais antiga de hábito gregário. O que significa? Que eles andavam juntos. Por quê? Porque foram encontrados ali, juntinhos, né, na camada fossilífera, 3 indivíduos. Então, se eles morreram juntos, é porque eles viviam juntos, né? Então, eram bichos que viviam em sociedade. Diferente da imagem que a gente conhece, clássica, de que dinossauros terópodes, né, que andam sobre 2 patas, eles eram, como o Jurassic Park, Jurassic World nos mostra, viviam sozinhos, né? Corriam e caçavam sozinhos, né? Mas parece que alguns grupos de dinossauros, como o Macrocolon aqui, viviam em sociedade. Em 15º lugar, nós temos o Naissaurus tolentinoi, né? Que significa lagarto da água negra, pela região onde foi encontrado, né? Ele possui o crânio mais completo de sua linhagem do Brasil. Notem ali nessa ilustração no meio, né? As partes do crânio que foram encontrados. É bastante. Ele era um sauropodomorfo de 2,5 metros de comprimento, foi encontrado em rochas de 225 milhões de anos. Em que ano que ele foi encontrado? Em 1998, lá na cidade de São Martim da Serra, no Rio Grande do Sul. Ele era um herbívoro e onívoro, né? Em 16º e último lugar dessa listagem, nós temos os Sacisaurus agudoenses, que significa lagarto sacide agudo. O interessante desse fóssil é que foram encontrados 20 fêmeros da perna direita, mas não foram encontrados fêmeros da perna esquerda. Então, onde foram parar a perna esquerda? Por isso que deram o nome de Saci para eles, né? Para esse dinossauro. Ali abaixo na ilustração vocês veem a parte em branco do que foi encontrado, né? E os fragmentos dos fêmeros direito. Ele era um silesaurídeo, né? Então ele não era, nessa classificação tradicional, um dinossauro, era um ancestral dos dinossauros. Ele tinha 1,5 metros de comprimento, foi encontrado em rochas de 225 milhões de anos, é considerado um herbívoro onívoro, e foi encontrado na cidade de Agudo. Agora a gente parte para uma segunda listagem, que é do Cretáceo. O período Cretáceo ele é mais recente que o período Triássico, né? E ali estão os maiores saurópodes, né? Nessa listagem, eu não trouxe por mais antigo por mais recente, mas sim do maior saurópode brasileiro para o menor saurópode brasileiro, tá? Então, vamos começar pelo Uberaba Titã ribeiroi, que é o Titã de Uberaba. Ele é considerado hoje o maior dinossauro do Brasil. Ele fazia parte do grupo dos titanosaurídeos, que eram os maiores saurópodes que existiram, né? Ele tinha 26 metros de comprimento e ele foi encontrado em rochas de 70 a 65 milhões de anos. Então, ele viveu até antes da extinção, né, dos dinossauros. Herbívoro, como todos os saurópodes, né? Os titanosaurídeos. Foi encontrado em 2004, onde? Ali na cidade de Uberaba, Minas Gerais, né? Na ilustração abaixo vocês veem os fragmentos em branco, né, que foram encontrados desse bicho. Eu estive lá em Uberaba também, né, que eu havia falado para vocês, eu fiz um treinamento no Centro de Pesquisas Paleontológicas de Llewellyn Arthur Price, e anexo a esse centro de pesquisa tem o Museu dos Dinossauros, que é esse aí na foto, em que vocês veem a réplica desse dinossauro, o maior dinossauro do Brasil. Então vale a pena ir lá e conhecer o maior dinossauro do Brasil. Então, aqui está o descobridor, tirei foto com ele, né, que é o geólogo e paleontólogo Luiz Carlos Borges Ribeiro, e também o paleontólogo Dr. Tiago Marinho, ali nessa segunda imagem, né, ao meu lado.
esquerdo, em que hoje ele é o coordenador do Centro de Pesquisas Paleontológicas. Em segundo lugar, nós temos o Australoposeidon Magnificus, em homenagem ao deus grego dos mares, que é o segundo maior dinossauro do Brasil, também um titanosaurídeo, e ele tinha um comprimento de 25 metros, né? Perde apenas por 1 metro. Ele foi encontrado em rocha de 70 milhões de anos, no ano de 1953, por Price, né, também. Olha a importância de William Price para os fósseis de dinossauros brasileiros, né? E ele foi encontrado na cidade de Presidente Prudente, em São Paulo. Ele comia centenas de quilos de folhas e ramos por dia, e nessa foto, né, abaixo, vocês veem as vértebras, o tamanho das vértebras do pescoço e da coluna desse bicho, né? Em terceiro lugar, nós temos o Antarctosaurus brasiliense, significa lagarto antártico ou do sul, também um titanosaurídeo de 20 a 25 metros. Ele foi encontrado em rochas de 90 a 65 milhões de anos, e no ano de 1971, na cidade de São José do Rio Preto. Em relação a isso, ele é bem polêmico, esse fóssil, porque existem dúvidas sobre a caracterização correta dessa espécie, por isso que ele é considerado um insert de SEDES, né, que é ainda quando não tem certeza do que ele é, mas possivelmente ele ainda permaneça com um gênero próprio de Antarctosaurus e um epíteto específico brasiliensis, né? Em quarto lugar, nós temos o Arruda Titan Maximus, que significa o gigante de Arruda. Ele também é um titanosaurídeo. Ele media 15 metros de comprimento, então bem menor que os outros, né, que eu mostrei até agora. Foi encontrado em rochas de 80 milhões de anos. E foi encontrado em 1997 na zona rural de Cândido Rodrigues, também em São Paulo, né? No início, ele foi classificado como Ankylosaurus maximus, mas depois ele foi reclassificado e hoje tem esse nome, Arruda Titan Maximus, né? Na ilustração abaixo vocês veem em branco as partes que foram encontradas desse bicho, que são poucos fragmentos. Em quinto lugar, nós temos o Gondwana Titan faustoi, que significa titã de Gondwana, um dos mais completos titanossauridos do Brasil, como vocês veem nessa ilustração abaixo, né? As partes em branco são tudo que foi preservado desse bicho, e até bastante que foi preservado, né? Como titanosaurídeo, ele tinha 15 metros de comprimento, foi encontrado em rochas de 80 milhões de anos, ele foi encontrado em 83, olha só, há bastante tempo, né? Na cidade de Álvares Machado, em São Paulo. Em sexto lugar, nós temos o Machacalisaurus topai, que significa lagarto machacali, né, de uma língua indígena. Ele é o primeiro dinossauro de grande porte montado no Brasil, dentro de um museu, né, ele foi. Porém, infelizmente, ele foi destruído na queima do Museu Nacional lá em 2018, né? Ele foi um titanosaurídeo de 13 metros de comprimento, né? Foi encontrado em rochas de 80 milhões de anos. Foi encontrado em 1995, porém só foi coletado, né, retirado das rochas em 1998 a 2002. E foi encontrado lá na Serra da Boa Vista, em Prata, Minas Gerais. A ilustração bem abaixo, na última, vocês viram os fragmentos em branco do que foi encontrado desse bicho. Em sétimo lugar, nós temos o Tapuiasaurus macedoi, que significa lagarto tapu, em homenagem aos tapuias, né, a tribo indígena brasileira. Ele tem o crânio mais completo de um titanossauro conhecido no mundo. Veja nessa foto, né, aí a primeira foto aí acima. Um crânio bem lindo, bem completo. Como titanosaurídeo, ele tinha 13 metros de comprimento e foi encontrado em rochas de 130 milhões de anos. Quando ele foi encontrado? Em 2005, onde? Na cidade de Coração de Jesus, em Minas Gerais, né? Em oitavo lugar, nós temos o Triumphosaurus leonardi, que significa lagarto de triunfo. Informalmente, ele é chamado aí na mídia, né, como Souza Titã, porque ele foi encontrado perto de Souza, ali em Triunfo, né, na Paraíba, onde tem ali as pegadas de dinossauros, né? É um dos mais antigos titanossauros conhecidos no mundo. Olha que emblemático, qual a importância desse bicho. Um dos mais antigos titanossauros conhecidos no mundo, né? Ele tinha 13 metros de comprimento e foi encontrado em rochas de 125 milhões de anos. Na imagem abaixo, na ilustração, vocês veem os fragmentos que foram encontrados, bem poucos, né? Foram encontrados desse bicho. Em nono lugar, nós temos o Adamantisaurus mesalerae, que significa lagarto de adamantina. Ele é um dos últimos titanossauros a viver antes da extinção. Por quê? Sendo que a idade desse exemplar ali era de 80 milhões de anos, rochas de 80 milhões de anos, e a extinção só se deu em 65, 66 milhões de anos, né, no passado. Porque foram encontradas evidências de outros animais junto aos restos, né, desse bicho, que indicam que a espécie viveu até o período da extinção.
Foi encontrado em 1958 na cidade de Flórida Paulista, em São Paulo. Notem, né, na ilustração abaixo que foi encontrado vértebras caudais desse bicho, né? Em 10º lugar, nós temos o Bauru titã britói, que significa de titã de Bauru. Note na ilustração ali do meio, né, que foram encontradas bastante vértebras caudais desse bicho. Quem ele era? Ele era um titanossauro de 12 metros de comprimento, então ele era menorzinho que os outros que eu mostrei até agora. Foi encontrado em rochas datadas de 70 a 66 milhões de anos, e foi encontrado no ano de 1957 por Price também, olha que legal, lá em Peirópolis, né, distrito de Uberaba, Minas Gerais. 11º lugar, nós temos o Itapeosaurus cajapioensis, que é um lagarto, que significa lagarto de Itapeua, né? Ele era do grupo dos diplodocoides. Quem que são esse grupo? É aquele grupo de dinossauros que eles chicoteavam com a cauda, né? Usavam para se defender. Eles são emblemáticos por conta disso, conhecidos por conta disso. Ele tinha 10 metros de comprimento, menorzinho que os anteriores. Foi encontrado em rochas de 95 milhões de anos. No ano de 2015, lá na cidade de Cajapió, no Maranhão. Na ilustração abaixo, vocês veem os fragmentos pintados em branco aí do que foi encontrado desse bicho. Poucos, né? Em 12º lugar, nós temos o Tiamat Valdeci, em homenagem à deusa serpentina ou dracônica da mitologia suméria e babilônica, né? Ele era um titanossauro de 10 metros de comprimento, foi encontrado em rochas de 112 a 100 milhões de anos, foi encontrado em 2005, próximo a Quixeré, no Ceará, né? Era um nordestino esse bicho, né? Olha só na ilustração do meio, a escala em comparação com o ser humano, o tamanho desse bicho. E também ali pintado em branco, né, os fragmentos que foram encontrados da cauda desse bicho, né? Em 13º lugar, nós temos aqui o Amazonsaurus maranhensis, que significa lagarto da Amazônia maranhense. É o primeiro dinossauro descrito de toda a região amazônica. Que legal, né? Foi descrito lá em 2003. Ele é um diplodocídeo de 10 metros de comprimento, né? Pelo menos os fósseis, né? Ele era um bicho, né? Quando estava vivo. Foi encontrado em rochas de 110 milhões de anos, no ano de 1991, próximo a um rio em Itapecuru, né? No Maranhão. Na ilustração abaixo, vocês veem pintado em branco os fragmentos, poucos fragmentos foram encontrados desse bicho. Em 14º lugar, nós temos o Caieria alocaudata. Antigamente, ele era conhecido como Trigonosaurus priscei, né? Mas ele foi reclassificado e hoje deram um gênero diferente para ele, né? Ele é um dos menores titanossauridos do Brasil. Olha lá o comprimento dele, apenas 9,5 metros. Na ilustração acima, vocês veem a escala comparando ele com um ser humano. Ele não era tão maior, ele era, claro, bem maior, mas não era tão maior em relação aos outros bichos que a gente já mostrou até agora. Ele foi encontrado em rochas de 70 a 65 milhões de anos e foi encontrado em 1947, há muito, muito tempo atrás, né? Por quem? Por ele mesmo. Mais uma vez, o Price entrando em ação aqui, um dos maiores paleontólogos do Brasil, né? Foi encontrado também no distrito de Peirópolis, lá em Uberaba, Minas Gerais. Nessa ilustração abaixo, vocês veem também os fragmentos das vértebras caudais desse bicho que foram encontradas. Em 15º lugar, nós temos aí, né, o Brasilotitã nemophagus, que significa titã brasileiro comedor de pasto, né? Ele é um dos titanossauros mais baixinhos que já foram encontrados no mundo, né? E também no Brasil. Ele é um titanossauro de apenas 8 metros. Nessa escala aí da imagem superior, vocês veem em comparação com o ser humano, né? Era possível ver ele de perto, olho a olho, assim, né? Ele foi encontrado em rochas de 80 milhões de anos. E onde ele foi encontrado? No ano 2000, lá na cidade Presidente Prudente, em São Paulo. Ele usava as patas traseiras para abrir um buraco no chão e, em seguida, punha os seus ovos. Ele punha toda vez, né, 24 ovos de uma vez. Olha só que interessante, né? Cavava com a sua pata. E, por último, nós temos o Ibirânia parva. O Ibirana parva, ele significa pequeno andarilho do bosque. É a primeira espécie de titanossauro anão encontrado nas Américas. Você já ouviu falar de um saurópode anão? Nós tínhamos aqui, ó, foi encontrado no Brasil. Ele é um titanossaurídeo de 6 a 7 metros de comprimento. Foi encontrado em rochas de 85 milhões de anos.
E foi encontrado em 1999 na cidade de Ibirá, São Paulo. Na imagem abaixo, né, na ilustração abaixo, em cores, né, amarelo e azul, vocês veem os fragmentos que foram preservados desse bicho. Agora a gente parte para outra listagem, né, do Cretáceo ainda, mas em relação aos terópodes, os dinossauros carnívoros, onívoros, né? Em primeiro lugar, o maior dos terópodes que nós temos, né, no Brasil é o Oxalaia quilombensis. O Oxalá, então, é o maior conhecido no Brasil, e esse nome foi dado em homenagem à divindade africana Oxalá. Ele é um terópode classificado como um terópode espinosaurídeo, né? Então, recentemente, ele está sendo reclassificado como Spinosaurus, igual aquele africano que existe, né? Que foi bem famoso nas mídias. Ele está sendo considerado um espinossauro, então existe essa discussão na literatura se ele é um Oxalá ou se ele é um Spinosaurus, de fato, né, como gênero. Ele tinha 14 metros de comprimento. Nessa imagem superior, nessa ilustração superior, vocês veem a escala em comparação com um ser humano. Ele era gigante. Foi encontrado em rochas de 100 milhões de anos. A dieta é piscívora. Por quê? Porque esse bicho vivia bem na água, mas também andava sobre a terra. Ele era um flex, né? Ele foi encontrado em 1999 na Ilha do Cajual, no Maranhão. O que foi encontrado? Nessa ilustração do meio, vocês veem ali na ilustração o círculo em vermelho mostrando que só foi encontrado uma parte da pré-maxila, do bico desse bicho, né? Como vocês veem aí na foto mais inferior, né? Em segundo lugar, o prêmio vai para Pycnonemosaurus nevesi, que significa lagarto da mata densa, porque ele era muito grande também. Ele era o maior abelissaurídeo conhecido do mundo. Olha só que título bom e emblemático que nós temos para esse bicho brasileiro, né? E é o segundo maior terópode do Brasil. Ele tinha 9 metros de comprimento, como eu já disse, foi encontrado nas rochas de 70 milhões de anos, mas ele foi encontrado faz muito tempo, em 1952, também por Price, olha só. Onde? Na Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso. Nessa ilustração abaixo vocês veem pintado em branco os fragmentos que foram encontrados do Pycnonemosaurus. E, em terceiro lugar, o Irritator challengerii, né? O Irritator, por que deram esse nome como gênero para ele, né? Porque os paleontólogos ficaram muito irritados quando viram esses fósseis, porque eles foram modificados, alterados, né? Por mineradores, para ficar mais bonito, né? Isso acontece bastante ainda lá, né? Eles alteram a posição desses fósseis para vender. E isso é crime, né? Conforme a lei nacional. Ele é considerado o mais completo crânio entre todos os espinossaurídeos conhecidos no mundo, como vocês veem ali na imagem inferior, circulado em vermelho. O crânio é bem completo, bastante parte do crânio foi encontrado. Terópode espinossaurídeo, que antes foi até classificado como Maniraptor, hoje a gente sabe que é espinossaurídeo. Ele tinha 8 metros de comprimento, então era grande também. Foi encontrado em rochas de 120 milhões de anos, piscívoro e carnívoro, porque ele vivia nos dois ambientes. E foi encontrado na Chapada do Araripe, no Ceará, né? Em quarto lugar, nós temos o Angaturama limai, né, que significa espírito nobre protetor na cultura tupi. Há indícios de que tenha sido classificado errado e talvez até seja sinônimo do Irritator, esse que eu mostrei anteriormente para vocês aqui. Né? Se confirmado, o nome Irritator prevalece porque foi descrito antes, né? Mas até então classificado como Angaturama como gênero, um terópode espinossaurídeo de 8 metros, encontrados em rocha de 110 milhões de anos, piscívoro e carnívoro, na Chapada do Araripe, no Ceará, tal como o Irritator, né? Então, aqui nessa imagem abaixo, vocês veem em branco as partes desse bicho que foram encontradas. Em quinto lugar, nós temos o Thanos Simonotai, né? Nessa ilustração superior, nós vemos na escala aí, em comparação com um ser humano, o tamanho dele, né? Em altura, ele não era tão grande. Ele poderia chegar até 2,5 metros de comprimento, mas de altura, mas em comprimento ele chegava a 5,5 de comprimento, né? Encontrado em rocha de 70 milhões de anos, foi encontrado no ano de 2014, onde? Entre as cidades de Ibirá e Uchoa, lá no estado de São Paulo. O interessante e curioso desse dinossauro, como vocês veem na ilustração abaixo, que ele foi descrito baseado em apenas uma única vértebra cervical. Mas ela foi tão diagnóstica, com características diagnósticas, que foi possível classificá-lo como um abelissaurídeo. Né? O sexto lugar foi dado por Curupi Itaata, em homenagem à criança da cultura indígena Guarani, né, Curupira.
o deus da fertilidade. Ele é o primeiro carnívoro encontrado na cidade de Monte Alto, em São Paulo. Ele também é um abelissaurídeo de 5 metros de comprimento, foi encontrado em rocha de 70 a 65 milhões de anos, no ano de 2002, mas só foi coletado entre 2009 e 2014, onde ele foi encontrado na zona rural de Monte Alto, em São Paulo. E na ilustração abaixo, vocês veem ali em branco os restos fósseis desse bicho, e na ilustração mais intermediária, vocês veem a escala em comparação com um ser humano. Em sétimo lugar, nós temos o Aratasaurus, Museu Nacional, né, que significa nascido do fogo, mais homenagem ao Museu Nacional que queimou, né? Então, esse bicho, ele foi recuperado, né, da queima, de onde ele foi preservado, porque os paleontólogos identificaram que tinham plantas, né, fossilizadas queimadas naquele lugar. Por isso que essa correlação, né, com o episódio que nós tivemos aqui no Brasil da queima do Museu Nacional, né, onde foi ele queimado vários fósseis que tinham lá na coleção. Ele é classificado como um terópode juvenil celurossauro, de 3,2 metros de comprimento, foi encontrado em rochas de 115 a 110 milhões de anos, no ano de 2008, onde? Em Santana do Cariri, no Ceará, mais um nordestino aqui, Aratasaurus, né? Aí vocês veem abaixo na ilustração que foi preservado desse bicho e o tamanho dele numa escala em comparação com um ser humano ou até em comparação com um abelissaurídeo, um T-Rex, né? Em oitavo lugar, nós temos Ipupiara lopai, que significa aquele que vive na água. E lopai em homenagem ao descobridor do fóssil, que foi Alberto Lopa, o co-descobridor, né? O interessante é que ele foi emprestado ao Museu Nacional, e aí ele foi queimado quando o Museu Nacional pegou fogo em 2018, né? Então nós não temos mais fósseis do Ipupiara, só ficou mesmo as informações depositadas, né, nos repositórios mundiais, né, onde cada paleontólogo tem que depositar as informações, então cada um pode ir lá e extrair as informações, né, e refazer análises, né, de filogenéticas com essas informações. É um terópode dromeossaurídeo, olha que interessante, né? De 2,5 a 3 metros de comprimento, foi encontrado em rochas de 72 a 66 milhões de anos, foi encontrado em 1940, há muito, muito tempo atrás. Por quem? Por ele mesmo, Ivor Price, né? Onde? Lá no distrito de Peirópolis e Uberaba, Minas Gerais. Por isso que o Minas Gerais é tão importante para os fósseis brasileiros. Lá vêm, né, são extraídos das rochas de lá muitos fósseis emblemáticos, importantes para a gente entender, né, a evolução dos dinossauros. Ele era piscívoro ou carnívoro, né? O que foi encontrado desse bicho, na ilustração abaixo, vocês veem apenas ali um pedaço da mandíbula, da maxila desse bicho, né? E numa escala em comparação com um gato, olha o tamanho dele, ele era pequeno, né? De altura 1 metro por 1 metro e pouco, né, de altura. Em nono lugar, nós temos o Spectrovenator hagei, né, que significa caçador fantasma. Ele é o menor abelissaurídeo do Brasil. Olha que baixinho que ele era, né? Em comprimento, ele tinha apenas 2,5 metros. Em altura, apenas 1 metro. E foi encontrado em rochas de 130 milhões de anos. Foi encontrado em 2008, na cidade de Coração de Jesus, Minas Gerais também. Carnívoro, né? E o curioso é que foi encontrado debaixo de um dinossauro saurópode, o tapuiasauro, e um dos pés do Spectrovenator estava na própria boca dele. Nessa ilustração abaixo, em azul, vocês veem ali as partes dos fragmentos que foram encontrados desse bicho. Ele é o primeiro com crânio completo. Olha o crânio, que incrível! Todas as partes juntinhas articuladas desse crânio, né? E isso possibilita aos paleontólogos extrair muitas informações sobre a evolução desses bichos, quem eram esses bichos. Né? Em décimo lugar, nós temos o Tietasauro derbiana, que significa lagarto tieta. É o primeiro dinossauro lentísquio do Brasil. Olha que legal! Ele é considerado um ornitópode lasmariano, com 2 a 3 metros de comprimento. Foi encontrado em rochas de 139 a 121 milhões de anos atrás, né? Foi encontrado em 1906. Mais de 100 anos esse fóssil tem. Olha que interessante. Onde ele foi encontrado? Na Bacia do Recôncavo, em Salvador, Bahia. Baiano esse fóssil de dinossauro. Na ilustração abaixo vocês veem a parte ali em branco, né, a extremidade distal do fêmur esquerdo, a única coisa que foi preservada desse dinossauro. Infelizmente, esse fóssil foi levado para fora do Brasil e hoje se encontra no Museu de História Natural de Londres. Mais um episódio, né, de colonialismo científico, traficar nossos fósseis para fora. Tem que ser devolvido.
Em 11º lugar, nós temos o merisque assimétrica, que significa pelve maravilhosa, que é considerado hoje um dos 2 compsognatídeos conhecidos em todo o Gondwana, né? Ele é classificado como um terópode celurossauro, ou seja, um compsognatídeo mais especificamente, de 2 metros de comprimento, foi encontrado em rochas de 110 milhões de anos, carnívoro insetívoro. Aí foi encontrado onde? Na Chapada do Araripe, no Pernambuco, também no nordestino aqui nós temos, né? E nessa ilustração abaixo, vocês veem ali em branco circulado em vermelho as partes que foram preservadas desse bicho e numa escala, em comparação com o gato, o tamanho dele. A altura dele não era muito, né? Apenas 1 metro de altura. E os fósseis dele também foram levados para a Alemanha, é importante dizer isso, deixar claro, esse mais um episódio de tráfico de fósseis. Nossos fósseis são levados para lá porque os estrangeiros vêm e falam assim, vamos dominar as Américas, a América já foi colonizada, podemos extrair daqui riquezas, incluindo o nosso patrimônio fossilífero, que é patrimônio material da União, né, e do mundo, né? Mas os fósseis devem pertencer e ficar aqui dentro do país. Em 12º lugar, nós temos o Santana Plácidos, que significa o ladrão de Santana. Ele é um tiranossauroide, terópode celurossauro tiranossauroide. O que significa isso? Que ele é um dos grupos de dinossauros mais próximos que nós temos com um T-Rex, lá da América do Norte, né? Tiranossauroide. É um dos únicos tiranossauróides aqui da América do Sul. O legal desse bicho foi encontrado tecidos moles mineralizados, né? Como fibras musculares, vasos sanguíneos e restos de pele do bicho. Por isso que é muito especial esse exemplar, né? Esse holótipo desse dinossauro. Ele tinha 1,5 metros de comprimento, foi encontrado em rochas de 115 a 110 milhões de anos, no ano de 1991, lá em Santana do Cariri, no Ceará, outro nordestino, né? Na ilustração abaixo, em branco, vocês veem as partes preservadas desse bicho. 13º lugar, o Birajara jubatus, que é o mais antigo da bacia do Araripe, outro nordestino, né? O Birajara jubatus significa senhor da lança, mas juba crina. Por quê? É o primeiro dinossauro com tecidos moles endógenos do Brasil. Foi encontrado ali junto com ele queratina, adipócitos e estruturas epidérmicas filamentosas. Que estruturas são essas? Note que a primeira ilustração acima, vocês veem ali parecendo uma juba. Seria protopenas ou pelos? E na ilustração abaixo, essas estruturas queratinosas serviam possivelmente para exibição, né? Para acasalamento desses bichos, essas estruturas aí que foram encontradas nesse bicho. Ele tinha 1,5 metros de comprimento, era um terópode compsognatídeo, foi encontrado em rochas de 120 milhões de anos, supõe-se ser carnívoro esse bicho, né? Apesar de não preservar dentes nem crânio desse bicho. Ele foi encontrado em 1995 entre a cidade de Santana do Cariri e Nova Olinda, no Ceará. Também foi traficado, levado para fora do país e hoje se encontra na Alemanha, né? Ele foi recuperado, o Birajara, né? Porque houve uma onda de protestos, né, que se iniciou digitalmente, né? Alguns paleontólogos encabeçando, como a doutora Aline Guillard, para que voltasse, fosse recuperado, né, esses fósseis brasileiros. Em 14º lugar, nós temos o Vespersaurus paranaensis, que significa lagarto do oeste. Esse é especial para mim porque foi encontrado aqui no meu estado, no Paraná. É o primeiro dinossauro do Paraná. É o segundo terópode mais completo do Brasil e o único monodáctilo do Brasil. Logo vocês vão entender o que é monodactilia. Ele é classificado como um terópode ceratossauro, mais especificamente um nossaurídeo. Ele tinha 1,5 metros de comprimento, foi encontrado em rochas de 80 milhões de anos, no ano de 2010, em Cruzeiro do Oeste, que é uma cidade aqui próxima à minha, né? Ele vem de uma linhagem fantasma, ou seja, não se sabe quais foram os seus ancestrais. Nessa ilustração abaixo, vocês veem em branco os restos fragmentados, fósseis preservados desse bicho. Aqui vocês veem a monodactalia, né, que vocês veem nessa imagem inferior esquerda, né? Os dedos, ele andava sobre os dedos do pé, em cima de um dedo apenas. Isso é monodactilia. E aqui nas imagens à direita, que é fotos, né, vocês veem os fósseis reais do pé desse bicho, né? Ali com as garras articuladas, né? Que legal. Em 15º lugar e último lugar dessa lista vem o Bertasaurus leopoldini. Em homenagem a esse nome, a homenagem a Berta Lutz, uma cientista, e a Maria Leopoldina, né? Ele é o primeiro dinossauro terópode edêntolo, ou seja, ele é banguelo, não tinha dente, né? Ele tinha um bico, né? Do Brasil, óbvio, né? Terópode mais completo, conhecido também no Brasil. Ali nessa ilustração abaixo, vocês veem, né?
quantos fragmentos em branco ali que foram preservados desse bicho, né? E ali a matriz, né, a rochosa de onde foi extraído esse bicho, que é a foto real ali abaixo. Então, ele era um terópode ceratossauro, mais especificamente um mossaurídeo, de 1 metro de comprimento, né? Pequenininho. Ele foi encontrado em rochas de 85 milhões de anos, ele é onívoro, né? Ele era. O Ela, como abertasauro, né? Comia plantas, insetos, ovos ou até filhotes de outros animais, encontrado em 2011 também na cidade de Cruzeiro-Oeste, aqui perto da minha cidade. Agora a gente parte para a última listagem, né? Uma listagem que eu intitulei de espécime sem designação específica. Por quê? Porque não tem o nome da espécie, o nome e sobrenome, não tem o gênero e epíteto específico desses bichos ainda, por conta que são fragmentos que não têm características diagnósticas para se identificar, ou são bem retrabalhados, perdem as informações desses fósseis, né? Quando eles são levados para a enxurrada, eles vão se desgastando, perdem as informações. Em primeiro lugar, nós temos o Dilophosaurus, né? O único Dilophosauro do Brasil, né? Ele é o segundo resto de dinossauro do Jurássico do Brasil, porque a gente quase, lembra que eu falei para vocês, quase não existe rochas do Jurássico no Brasil, apenas uns vestígios lá no Rio Grande do Sul que nós temos desse período Jurássico. Ele é classificado como um neoterópode basal, ou Dilophosaurídeo, mais especificamente, de 6 metros de comprimento, grandão, né? Ele foi encontrado em rochas datadas de 174 a 163 milhões de anos, carnívoro, claro, como o Jurassic Park mostra, né? E foi encontrado em 2019 em Ibimirim, no Pernambuco. Então, nós temos outro nordestino aqui, né? Olha, o único fóssil que foi, fragmento que foi encontrado desse bicho na imagem abaixo, a vértebra da cauda, né? Em segundo lugar, os ornitísticos, né? A partir daqui eu vou mostrar alguns ornitísticos. O importante de eu mencionar logo agora para vocês, de antemão, é que nós não temos fósseis desses ornitísticos, como esse anquilossauro aqui preservado. O que ficou preservado, então? Apenas as pegadas. Olha que interessante. Parte do corpo não ficou preservado, mas as pegadas sim. Então, nós entendemos que o Brasil era uma rota de passagem, ia de um país para o outro e passava apenas no meio do Brasil, né? Deixando as pegadas preservadas, mas restos do corpo não ficaram preservados. Essa pegada é de um ornitisco nodossaurídeo, né? Um anquilossauro de 3,5 metros de comprimento, foi encontrado em rochas de 150 milhões de anos. Onde? Lá na cidade de Rosário do Sul, no Rio Grande do Sul, em 2014. Interessante, né? Então, como vocês veem aqui, é um dos raros registros do Jurássico no país, e é um iquinofóssil, né, que é o fóssil da pegada, de anquilossauro mais antigo da América do Sul, por isso que é tão importante essa pegada desse bicho. Outro ornitísco que só foi preservado a pegada, que é um ornitísco ornitópode, esse é outro tipo de ornitísco, né? Olha aqui a ilustração abaixo. Ele era um herbívoro, parecia as nossas vacas hoje, ele era a vaca lá do Cretáceo, né? Ele deixou preservado até o xixi dele. Lá em Araraquara, vocês veem, eu visitei, né? Vocês veem ali no museu as marcas do xixi desse bicho preservada, que legal. Né? Mas nesse caso aqui, nós estamos mostrando a pegada nessa foto acima, a pegada desse bicho, desse ornitópode, né? De 7 metros de comprimento, que foi preservado ali em rochas de 140 milhões de anos. Foi encontrado em 1976 em Araraquara. Outro ornitisco que ficou preservado a pegada, olha ali as pegadas na imagem da foto superior, que foi encontrado em Souza, na Paraíba, também nordestino, né? É de um ornitisco ornitópode de 12 metros de comprimento, que foi encontrado nessas rochas aí de 125 milhões de anos. Nessa ilustração abaixo, nessa escala, você vê a comparação desse ornitópode com o ser humano. Ele era muito alto e bem largo em comprimento também, né? Em quinto lugar, nós vemos um celurossauro, que significa lagarto de cauda oca. A pegada desse celurossauro, que é um terópode celurossauro, foi preservada. Olha o padrão dessa pegada na imagem superior. Foi preservada uma trilha, né, dessa pegada. Na ilustração abaixo, né, feita pela paleontóloga doutora Aline Guilard, nós temos a representação de como era esse celurossauro carnívoro, né, de 1 metro de comprimento, e as pegadas preservadas em rochas de 140 milhões de anos, encontradas onde? Em Araraquara também, em São Paulo. Em sexto lugar, nós temos de um terópode, que significa pata de fera. Nas imagens ali à esquerda, vocês veem a imagem real da pegada, que foi preservada. E à direita, as ilustrações, né?
de como foi pegar, a pegada foi preservada, esse bicho passou e deixou no sedimento mole ali perto de um corpo d'água, essas pegadas, que com a ajuda de esteiras microbianas e subsequentemente depois ali com novas enchentes que vieram e trouxeram mais sedimentos para cobrir aquilo ali, assim foi preservada essa pegada, né? Essa pegada é de um bicho que tinha 5 metros de comprimento. Essa pegada foi preservada em rochas que hoje são de 125 milhões de anos, né? Foi encontrada no ano de 1920, ou seja, mais de 100 anos lá em Sousa, na Paraíba. Em sétimo lugar, nós temos um ceratossauro nossaurídeo, né? Que significa lagarto do noroeste da Argentina, de 2 metros de comprimento, que foi encontrado, o fóssil desse bicho, em rochas de 70 milhões de anos. A dieta dele era insetívora, foi encontrado onde? Em Campina Verde, Minas Gerais. O que foi encontrado? Nessa foto abaixo aí, vocês veem um único fêmur direito, né, incompleto, é o que foi preservado desse bicho. Em oitavo lugar, nós temos um Carcharodontossauria, ou um conforme Carcharodontossauria, né, parecido com Carcharodontossauria, que significa lagarto com dente do tubarão Carcharodon. É um terópode alossauroide, relacionado a Carcharodontossauria, de 3 a 4 metros de comprimento, com idade de 140 milhões de anos, né, as rochas, foi encontrado em 1962, onde? Próximo a Petrolândia, Pernambuco, outro nordestino, né? O que foi encontrado dele, vocês veem na imagem da foto inferior ali, né? Uma única vértebra caudal é o que os paleontólogos têm sobre esse bicho. Em nono lugar, nós temos um Carcharodontossauria também, um terópode Carcharodontosauride, né, mais especificamente, de 12 metros de comprimento, foi encontrado em rochas de 100 milhões de anos. Foi encontrado na década de 80 a 90, onde? Na Ilha do Cajual, Baía de São Marcos, no Maranhão, né? Nós vemos que foram encontrados apenas dentes desse Carcharodontossauria. É a única coisa que sobrou, nenhum outro resto corpóreo foi preservado desse bicho, né? Em décimo lugar, nós temos o Maniraptor, né, que significa mão raptora, como vocês veem nessa paleoescultura, né, de Rodolfo Nogueira, ali na imagem superior. É um terópode Maniraptor, de 2 metros de comprimento, que foi encontrado em rochas de 70 milhões de anos, carnívoro, claro. Foi encontrado no ano de 2004, onde? Em Uberaba, Minas Gerais também. Olha que legal, né? Mais um do Centro-Sul. O que foi encontrado dele? Uma única falange ungueal de um dos dedos da pata anterior. Em 11º lugar, outro bicho terópode, mas esse é um megaraptor, bem grandão, né? Por isso que o nome significa mega ladrão. Ele tinha 6 metros de comprimento, preservado em rochas de 83 milhões de anos. Foi encontrado na zona urbana de Uberaba, Minas Gerais. O que foi encontrado dele, na foto ali inferior, vocês veem que é um único fragmento de uma única vértebra caudal. Em 12º lugar, um outro Megaraptor, né, esse é de 10 metros de comprimento. Nessa escala dessa ilustração ali superior, vocês veem, em comparação com o ser humano, o tamanho desse bicho era muito grande, né? Foi encontrado em rochas de 72 a 66 milhões de anos, no ano de 1994, no município de Ibirá, em São Paulo. Também foi encontrada uma única vértebra caudal desse bicho. Em 13º lugar, também um Megaraptor foi encontrado, mas vocês veem que não tem um nome específico desse bicho, né? Outro terópode de 8 metros de comprimento dessa vez, menor que os outros que eu mostrei anteriormente, encontrados em rochas de 115 milhões de anos, lá na bacia do Araripe, né, um outro nordestino. O que foi encontrado dele, vocês veem na imagem abaixo, né, ali, que são um sacro parcial articulado, 2 vértebras caudais anteriores e um ilho. Em 14º lugar, nós temos o Raiosaurus, só temos o gênero desse bicho, né? Ele era do grupo dos diplodocídeos, de 9 metros de comprimento, datados encontrados em rochas de 100 milhões de anos. Foi encontrado na Ilha do Cajual, no Maranhão. Nessa ilustração abaixo, vocês veem em branco ali os 5 fragmentos encontrados desse bicho. E assim terminamos essa aula. Eu agradeço a atenção de todos e também já deixo o recadinho aqui de que se vocês quiserem adquirir, eu tenho um livro chamado Curiosidades sobre os Dinossauros, 30 fatos científicos que Hollywood não mostrou, que vocês podem adquirir enviando um e-mail para mim, ifalves.mga@gmail.com, para vocês conhecerem mais sobre os dinossauros, né? Espero te reencontrar na próxima aula. Até mais.